Salve pessoal, olha eu aqui de novo. Prazer estar de novo com vocês aí, pessoal do novo ano. E quem não conhece essa pequena introduçãozinha que eu. Pequena introduçãozinha ficou horrível, né? Mas essa pequena introdução que eu tô aqui no violão, ela é de uma música que está na página, se eu não me engano, 21, deixa eu ver aqui, na página 28. Essa música, para quem não conhece, ela é uma música de uma banda irlandesa, né? A banda U2. O clássico dele dos anos 80, o nome da música se chama Sunday Bloody Sunday. E ela faz menção a um atentado que aconteceu no finalzinho dos anos 70 lá na Irlanda, que ganhou o nome de Domingo Sangrento, Bloody Sunday. E esse atentado, apesar de não ser exatamente o tema da aula de hoje, ele tem muito a ver com um tema que a gente começa discutindo aqui na página 18. Só aproveitando aqui que eu estou falando com vocês, fazendo um adendo, eu acho que houve um pequeno erro de diagramação aqui, né? Que é o que parece que espremeram o meu conteúdo no meio de dois conteúdos de geografia sem especificar, né? Mas eu achei interessante porque, mesmo assim, dá para fazer umas pontezinhas aqui. Se vocês repararem aqui na página 18, o conteúdo que está falando é sobre diversidade cultural, né? E o que é isso, diversidade cultural? Galera, diversidade cultural tem a ver com várias culturas diferentes convivendo na mesma área, né? E aqui, se vocês olharem, né, na página 18, vocês estão vendo a imagem da cavalhada de Pirenópolis, em Goiás, vocês estão vendo um indígena, estão vendo festas de imigrantes germânicos, né, imigrantes alemães, né? Vocês estão vendo aqui uma roda de capoeira, né? E cada um disso fala de um pouco do Brasil. O Brasil é isso tudo aqui e mais um pouco, né? Você é o mesmo estado que é considerada a maior festa popular do planeta. É uma festa que ela tem o nome de uma festa europeia, mas se utiliza de um ritmo que foi criado a partir de comunidades africanas escravizadas que vieram aqui para esse estado, né, que é o Rio de Janeiro. E para quem não sabe, estou falando do carnaval, né? O carnaval, ele não é uma invenção brasileira, ele já existia na Europa. Quem se interessar pelo tema, tu vai ver que o que tem aí, coloca ele, já cita exemplos de carnaval na Roma Antiga, mas sim, o nosso carnaval brasileiro é uma festa com nome romano, que usa uma música que é de matriz de origem africana, que é o samba, né? Isso aqui no Brasil, porque se você for para o Rio Grande do Sul, você vai ver um carnaval bem diferente também. E mais uma vez, aqui no Rio você usa samba. Se você for lá para minha terra, tu vai ter samba junto com maracatu, que é um ritmo também de matriz africana, também sincopado, que é aquela batida de tac, só que com uma síncope diferente. E se você for para Bahia também vai ter samba, mas também um samba que é um pouco diferente do samba daqui, junto com outros ritmos que não tem a ver. Então, galera, assim, o carnaval, assim, ele é um bom exemplo do que é a nossa mistureba, né? Essa diversidade cultural que a gente fala, né? Uma festa de origem europeia, que sofre influência africana, mas que tem uma cara diferente em cada canto aqui do país, por mais que se comemore na mesma data, né? Diversidade cultural tem a ver com isso, né? Com várias coisas, às vezes misturada dentro de uma coisa só. Você tem pedaços diferentes recolhidos das partes mais improváveis, né? Às vezes até antagônicas, né? Como é o caso, por exemplo, das religiões de matriz africana, né? Que algumas delas são religiões que elas pegam elementos do cristianismo, que é uma religião que originalmente perseguia essas religiões, e misturam com os elementos que eles trouxeram lá da África, né? Aliás, de diversas culturas africanas, né?
porque vale lembrar mais uma vez, né, sempre que tiver oportunidade eu vou falar isso para vocês, não importa qual for a matéria. A África, ela é um continente, ela não é um país. Você tem culturas diferentes, às vezes dentro do mesmo país, avalie no continente. E quando você teve essa questão da escravidão transatlântica, você importou, né? Você raptou, né, diversos representantes de povos diferentes, e essas culturas, seja por uma questão física, seja por uma questão de estratégia de sobrevivência, acabaram se misturando. Então a diversidade cultural tem a ver com isso, mas ela não é sempre harmônica, não. A diversidade cultural muitas vezes causa conflito. O exemplo citado nessa música aqui é um bom exemplo de como às vezes uma convivência entre culturas diversas pode ser nada harmônica, né? Para quem não sabe, essa música ela cita uma repressão violenta que uma passeata católica teve na Irlanda. Quem não sabe, gente, eu vou deixar um vídeo aí explicando bem melhor essa questão aí das tretas da Inglaterra e da Irlanda, né? Mas vou dar um resuminho aqui rápido para vocês. A Irlanda ela é uma ilha que ela fica ao norte da Inglaterra. Para quem não sabe, a Inglaterra ela é um país que se localiza numa ilha bem grande chamada Grã-Bretanha. Essa ilha se divide em 3 países: Inglaterra ao sul, Gales para o centro-oeste e Escócia ao norte, tá? E você tem ao norte uma outra ilha maior chamada Irlanda. Essa ilha se divide em 2 países, que é a Irlanda do Norte, também chamada de Ulster. Ela faz parte do Reino Unido. O Reino Unido, para quem não sabe, é a junção da Inglaterra, Irlanda do Norte, Gales e Escócia. Você tem a República da Irlanda, que é um país independente, que também fala inglês, que tem influência de cultura britânica e tal, mas é um país independente, tá? Ok. E essa música, ela tá falando desse atentado que ocorreu do Domingo Sangrento. Importante, galera, quem quiser ir até além desse vídeo que eu vou deixar para vocês aqui sobre o Domingo Sangrento, bota Domingo Sangrento Irlanda, porque vocês vão achar pelo menos mais outros 2 acontecimentos com esse nome. Um do final do século XIX, que eu não me lembro agora sobre o que fala, um de 1905, que aconteceu na Rússia, quando o czar Alexander Romanov mandou bala numa passeata pacífica liderada por um padre, que quando o padre chegou nas portas do palácio com os manifestantes, ele mandou a guarda dele abrir bala em todo mundo. Essa passeata de 1905 ficou conhecida como Domingo Sangrento, e tem esse da Irlanda, que é o que a gente está falando hoje. E, gente, a Irlanda, como vocês vão ver no vídeo, pelo menos desde mais ou menos o século XVI, ela vive as rusgas com a Inglaterra, né, que queria dominar lá, e conseguiu durante uns bons séculos. Mas nessa época que a gente estava estudando de Brasil, até a aula passada, a Irlanda conseguiu gradativamente conseguir a sua independência, com exceção da região norte. Essa região, galera, ela é muito importante para a Inglaterra por conta de uma coisa: é uma área fértil, agricultável. Muito da produção agrícola da Inglaterra, do Reino Unido, era extraída de lá. Vocês vão ver até que é citado no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que em 1840 tem uma grande fome chamada Grande Fome da Batata, que ela uma das razões dela ter ocorrido foi porque os nobres ingleses se apossaram de diversas terras lá, deixando pouca área agricultável para os irlandeses,
E esses agricultores irlandeses, os que não morreram, acabaram indo parar nos Estados Unidos e em outras áreas, né? Inclusive é citado no vídeo também sobre uma verdadeira diáspora, né? Diáspora, galera, quer dizer dispersão, tá? É um povo que está no meio de um lugar e começa a se espalhar por vários cantos. Fala da diáspora irlandesa, um dos motivos da diáspora irlandesa foi justamente essa grande fome de 1840, que é citada aí, a grande fome da batata. Tá? Que aí eles foram parar na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, que é o que tem a maior comunidade irlandesa fora da Irlanda. Maior comunidade irlandesa fora da Irlanda nos Estados Unidos. Né? Aliás, de acordo com o vídeo, tem até mais irlandês lá do que dentro da própria Irlanda. Né? Em torno de uns 40 milhões de descendentes de irlandeses vivem nos Estados Unidos. Né? E, galera, assim, as primeiras vitórias que a Irlanda consegue são justamente nesse período da República Velha que a gente está estudando agora, galera. E, assim, boa parte desse conflito tem a ver com questões econômicas e tem a ver com questões de diversidade cultural. Principalmente, galera, quando você vê que a maior parte da população irlandesa ela é católica, inclusive a maior comunidade católica dos Estados Unidos é justamente a comunidade de origem irlandesa. E, pessoal, essa comunidade de origem, essa comunidade católica, ela não era bem aceita pelos ingleses, por quê? Vale lembrar, galera, desde o século XVI, que a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica, que o chefe diz que a Inglaterra, a religião oficial dela é o anglicanismo, tá? O que é o anglicanismo? Ele é uma igreja criada pelo Henrique VIII, que foi também o cara que se coroou rei da Irlanda, foi o cara que conseguiu botar dominar de vez, foi o inglês que dominou a Irlanda de vez lá, se coroou o rei da Irlanda. O Henrique VIII, ele rompeu com a Igreja Católica, se tornou o líder de uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana, que é uma igreja que ela tem como seu chefe supremo o rei da Inglaterra. Tá? Talvez vocês devam se lembrar disso das aulas do 7º ou do 8º ano, mas ele fez isso visando as terras da Igreja Católica e também se divorciar, que ele queria se casar de novo, a Igreja Católica não aceitava, então ele rompeu com a Igreja Católica, criou uma nova igreja, se divorciou, mandou a esposa dele de volta para a Espanha e se casou de novo. E depois mais umas 4 vezes. Tá? Quase toda a esposa dele morreu decapitada. Mas isso aí, vocês devem ter ouvido falar isso lá nas aulas do 7º ano. Mas bem, galera. Então, gente, como eu falei, a diversidade cultural às vezes ela se torna complicada, principalmente quando ela envolve questões de política, tá? Como é esse caso citado aí da Irlanda. Se a gente for pesquisar, inclusive no material de geografia de vocês que fala sobre a Ásia, também você vai encontrar alguns exemplos assim. Ela se torna complicada muitas vezes quando você tem um povo que a postura dele às vezes entra em choque com alguma política. E às vezes ela é usada como estratégia para amenizar alguns conflitos políticos, para angariar apoio e tal. Vamos pegar aqui no caso do Brasil, né? E daqui em diante eu só vou falar de Brasil com vocês, né? Esse período que a gente está estudando aqui. O Brasil ele já era um país diverso, você já tinha tido diversas migrações aqui para o Brasil, por mais que você tenha aqueles tradicionais que a gente já fala sempre, né? Que é o português europeu, que foi o primeiro imigrante europeu que chegou aqui para o Brasil, né? Nós fomos uma colônia portuguesa. Você já tinha o índio aqui, que eu falei com vocês, que ele também, por mais que seja o grupo humano mais antigo, né? O indígena, né? O grupo humano mais antigo que você já tinha aqui no Brasil. Ele teoricamente seria de uma origem fora daqui do país, né?
Você tem aí diversas correntes migratórias aí, explicando essa origem dele. Você tem mapeamento genético também, provando que não, que o índio daqui ele tanto tem origem africana, como tem origem lá da Oceania ou da Malásia, e por aí vai. Como você teve também os negros africanizados, os negros escravizados, né? Os africanos escravizados que vieram para aqui, para o país, né? Mas a gente não teve só isso. Eu falei com vocês, principalmente ali no final do século XIX, você vai ter aí, motivado por uma série de crises que estavam acontecendo na Europa, junto com a chegada de teorias racistas aqui no Brasil, que na época tinham força de argumento científico, um estímulo à migração europeia para conseguir branquear a nossa raça. Era o que eles falavam. Que a raça brasileira era tão misturada que você precisava trazer imigrantes europeus aqui para clarear a nossa raça. E isso você teve aí, como consequência, você teve famílias vindas da Itália, da Alemanha, da Suíça, aqui para o Brasil. Tá? Posteriormente, nós vamos ter também, por conta da Primeira Guerra Mundial, mais ondas migratórias vindo aqui para o Brasil. Né? O processo de industrialização aqui no Brasil também incentivou um pouco essa migração, né? Quem tiver curiosidade, né, quando essa coisa toda acabar, ou quem já teve, passou lá, deu uma volta ali pela fábrica Bangu, deu uma olhada lá naquela estátua do Seu Danal, você vem falando da necessidade de que você trazer operários da Escócia para vir para Bangu, para treinar os outros operários que iam sendo empregados na fábrica Bangu. Aliás, se vocês olharem até pelas colunas ali da fábrica, vocês vão ver que vocês de vez em quando vão achar algumas coisas escritas em inglês, né? E se vocês derem uma olhada naquelas placas que cercam o monumento lá, o Seu Danal, né? O Thomas Donoghue, né? Que era escocês, vocês vão ver referências, né, que os empresários portugueses que montaram aquela fábrica trouxeram tudo lá da Escócia, da Inglaterra, montaram ali, depois pegaram alguns operários mais experientes, né? Só que lembrando que eram operários também que não sabiam português direito, né? Imaginam a zona que foi o início daquela fábrica, você tendo escoceses que mal e porcamente deviam saber falar o português, se sabiam, tentando treinar brasileiros que provavelmente ou não sabiam ler direito, ou eram analfabetos, talvez até esse próprio escocês que veio, ele também não fosse lá não tivesse grandes níveis de instrução, só tinha experiência de estar lidando todo o tempo ali com aquele equipamento. Então a diversidade cultural tem disso, galera. E assim, a cultura ela tem um negócio interessante, que ela é algo dinâmico, ela vai mudando com o passar do tempo, né? Vocês veem aqui, por exemplo, se vocês olharem aqui na página 19, não, desculpa, na página 18, né? 18 não, desculpa galera, página 20. A página 20 vem falando do que era a mulher, o que era a situação da mulher no início do século XX, né, que é esse período da República Velha que a gente estava estudando, né? Vocês repararem, a mulher ela era tratada basicamente como se fosse uma menor. Vocês repararem nesse pequeno texto aqui que vem falando sobre esse código, nosso Código Civil, né? As mulheres elas tinham muito pouca liberdade, né? Para vocês terem uma ideia aqui, ó, vou ler esse trechinho para vocês aqui da página, caraca, toda hora eu esqueci, da página 20. É a primeira caixa que está aqui, chamada leitura individual. Independente da sua condição social, todas as mulheres encontravam limites legais ao exercício de sua liberdade. Pelo Código Civil de 1916, o marido era chefe da sociedade conjugal.
encarregado de administrar os bens do casal, fixar o domicílio familiar e prover o sustento dos seus. O divórcio não era permitido e o casamento só era passível de anulação em casos extremos. A mulher casada era considerada como relativamente incapaz para exercer certos atos legais, não podendo trabalhar fora de casa, sem autorização prévia do marido, exercer papel de tutora ou curadora, litigar em juízo civil ou criminal e contrair obrigações somente em caso de ausência ou impedimento do esposo. Ela tinha o direito de exercer o pátrio poder sobre os filhos. Ou seja, galera, resumindo isso aqui, salvo não houvessem homem nenhum atrelado a ela, é que ela poderia responder. Uma mulher casada, ela era basicamente dependente de tudo do marido, até do ponto de vista legal. Né? Mas, como está falando aqui até no último parágrafo, durante o século XX, você vai ter uma série de transformações aí que vão estar dando novos direitos às mulheres. Pessoal, vale lembrar aqui, por mais que as mulheres tenham ganhado, principalmente nos Estados Unidos e outros países que mandaram mais contingentes para a Segunda Guerra, um papel fundamental por conta delas se tornarem a grande força industrial indo parar nas fábricas, no início do século XX, elas tinham grande importância. Tanto é que se você for ver a história do sufrágio feminino, né, do voto feminino, porque mulher durante muito tempo foi impedida de votar, ele está muito ligado com essa participação de mulheres como força de trabalho, principalmente na Inglaterra. O primeiro país para dar voto às mulheres foi a Nova Zelândia, mas a Inglaterra, se não falha a memória, em 1912, 1916, eu não me lembro certo, acho que em 1912. Tem um filme bacana que fala sobre isso, que se chama As Sufragistas. Vale a pena conferir esse filme. Tem no Telecine, vocês devem de achar por aí, de outras plataformas. Mas plataforma oficial que eu sei é o Telecine. Ele fala de como as mulheres trabalhadoras de indústrias, principalmente de lavanderias industrial, ele se passa entre lavadeiras de uma lavanderia industrial, como elas se organizavam para reivindicar esse direito, e sim, uma reivindicação que muitas vezes vinha com enfrentamento da polícia e tal. O próprio evento-chave de que dá direito ao voto feminino é que uma dessas sufragistas ela se suicida no meio de uma corrida de cavalos na frente de toda a elite britânica. Ela se joga e acha no corpo dela uma carta pedindo pelo direito ao voto. Ela se joga no meio dos cavalos. Desculpem o spoiler, mas isso aí é fato histórico, galera. Quem for pesquisar sobre esse movimento vai saber. Então, galera, no início do século XX, também começava a ter participação feminina nas indústrias. Agora, galera, vale lembrar, um assunto que a gente até falou na aula passada, indústria, nessa época, era dose. Você não tinha lei nenhuma protegendo o funcionário, você não tinha obrigação de usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, você não tinha lei limitando jornada de trabalho, estabelecendo remuneração mínima. Então as mulheres também vão ser chaves nessa luta aí, no início do século XX, aí de meados aí da década de 1910, para estar exigindo direitos que os trabalhadores vão conseguir. Como nós estamos vendo, galera, esse início, esses primeiros 20, 30 anos de república aqui no Brasil vão ser extremamente conturbados. É uma época de várias mudanças acontecendo. O Brasil ainda é um país rural, muito ruralizado. Aos poucos vai se
urbanizando, se industrializando, e nisso você tem aí, como eu já falei para vocês, imigrantes chegando de outros países trazendo outras culturas, trazendo formas de organização dessa luta proletária. Você tem a questão dos negros que foram liberados pela Lei Áurea, mas não foram incluídos pela sociedade, que vai estar adicionando um caldo a mais aí, que a gente viu que estourou tudo na aula passada na revolta da vacina também. A revolta da vacina, ela, tipo, a gota d'água foi a vacina, mas você tinha muitas questões que estavam vindo a reboque dela. E, gente, a revolta da vacina, aquelas epidemias, ela foi só uma das coisas. O jogo político que você tinha aqui no Brasil, de que você tinha as elites rurais, lideradas por Minas e São Paulo, mandando e tentando ao máximo manter uma estrutura bem similar àquela lógica escravista que a gente via lá do Segundo Reinado. Aliás, se a gente for pegar, a gente pode dizer até que vinha até um pouco antes da independência, né? Ela vai aos poucos fazer água, e você vai ver vários movimentos aí questionando isso em épocas diferentes, né? Um desses movimentos aí, que se lembra que eu falei para vocês sobre a revolta sobre